Olá, tudo bem com você? Hoje, no capítulo 2 de Tito, nós vemos Paulo dando vários conselhos a várias classes de pessoas, conselhos muito úteis, que, se colocados em prática na vida, vão ajudar muito a nossa existência. Ele diz, por exemplo, no verso 2, que homens mais velhos têm o dever de ser exemplo para os mais novos, mas somente conseguirão ser assim se seguirem o modelo com M maiúsculo, Jesus Cristo. Dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Homens mais velhos que apresentam essas características devem ser respeitados. Versos 3 e 4. As mulheres mais velhas devem também ser exemplo às mais novas e ensiná-las a ser dignas e corretas. Reverentes, não caluniadoras, temperantes, ou seja, equilibradas, capazes de ensinar o que é bom. Isso é o que se espera das mulheres mais velhas. As mulheres mais novas devem amar seus maridos e filhos, ser prudentes, puras e diligentes. Uma mulher cristã que não vive como tal difama o Evangelho. O verso 6 diz simplesmente que nós temos que encorajar os jovens para serem prudentes. E é por falta de prudência que muitos jovens quebram a cara, porque não ouvem os conselhos sábios dos mais velhos, porque não observam a experiência daqueles que já passaram pelo mesmo caminho, acabam sofrendo e muitas vezes carregando para o resto da vida algumas marcas, alguns traumas, alguns arrependimentos. Então, que a sabedoria dos mais velhos realmente possa servir de exemplo para os mais novos, e os mais novos inteligentemente aproveitem essa experiência, sejam observadores e assim evitem grandes problemas. Verso 7, o exemplo das boas obras fala mais alto do que nossas palavras. Sim, porque as palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta, o exemplo leva as pessoas à ação. Então que, acima das palavras, possamos realmente ser exemplo de conduta, de prática, de bons cristãos. Versos 7 e 8, em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer. Contra a integridade e a linguagem correta, veraz e sadia, não há argumentos. Verso 9. Os escravos deviam ganhar seus senhores pelo bom exemplo cristão, não pela subversão, pela revolta. Alguns até acham estranho que Paulo recomende isso, mas, de fato, Deus não poderia subverter a sociedade de um dia para o outro, porque havia toda uma estrutura montada em torno disso. Então, a Bíblia vai recomendando, vai dando algumas instruções, alguns conselhos que com o tempo acabam devagar, mas sempre acabam superando esse tipo de coisa como a escravidão. Assim aconteceu também com a poligamia, com o consumo de álcool por parte de alguns israelitas. Deus vai orientando, vai mandando orientações por meio de seus profetas, por seus escritores inspirados, e com o tempo essas práticas vão sendo abandonadas. O mesmo aconteceu com a escravidão. Mas, como diz a Bíblia, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, o conselho que Paulo dá é que os escravos sejam leais, sirvam com dedicação aos seus senhores, para que, por meio do testemunho deles, esses senhores sejam convertidos. E, uma vez convertidos, obviamente, eles perceberão que a escravidão realmente não faz sentido e que a liberdade é algo inegociável. Verso 13. Jesus Cristo é nosso grande Deus e Salvador. Ele morreu por nós e virá nos resgatar. Esse é um verso muito precioso, porque ele garante a volta de Cristo, o nosso resgate, e não só isso, afirma que Jesus, de fato, é Deus, é o nosso grande Deus e o nosso Salvador. É um verso que mostra, mais uma vez, que o próprio Deus Criador se envolveu na história humana e veio aqui para nos resgatar de nós mesmos, do nosso pecado. É a nossa bendita esperança, a volta de Jesus. Verso 14. Primeiro vem a redenção e a purificação, depois as boas obras. Inverter essa ordem é a receita para o fracasso. Ou seja, é fracassar quando queremos primeiramente obedecer, fazer boas obras, obedecer aos mandamentos e depois buscar aí com isso, quem sabe, a redenção. Isso é legalismo. Buscar a salvação pelas obras, querer inverter essa ordem, realmente trazer sofrimento para a vida e não conseguir aquilo que se pretende. Nós precisamos ser salvos para então, naturalmente, pela comunhão com Deus,
produzir boas obras, produzir bons frutos. Salvação ou santificação segue a justificação. Justificação vem primeiro, depois a santificação como consequência natural desse processo. Jesus morreu para nos remir, purificar e fazer de nós um povo dedicado às boas obras. Note que as boas obras vêm, mais uma vez, depois daquilo que Jesus fez por nós. É um reconhecimento natural daquele que é salvo. Nós produzimos boas obras porque somos salvos. Não produzimos boas obras porque queremos ser salvos. Jesus possui um povo particularmente seu. Você quer fazer parte desse povo? Eu também quero ser parte desse povo e permanecer nesse povo até a volta de Jesus. E o verso 15 conclui dizendo que ensinar, exortar e repreender com firmeza e amor, essa é a missão do líder espiritual. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia desse Jesus que veio até nós para nos salvar e que é o nosso grande Deus e Salvador, aquele que prometeu voltar e em breve fará isso. Um grande abraço para você.